Gênesis 14. Versículo 18. Até o 22. Gênesis, capítulo 14, do 18 ao 22. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra. Querido Pai e Todo-Poderoso Deus, nós mais uma vez nos inclinamos reverentemente perante a Tua presença, que apesar de estarmos na Tua presença 24 horas por dia, aqui na Tua casa é diferente. Aqui a Tua presença é mais maciça, ela é mais sentida, não só pelo corpo físico, que também sente a Tua presença, mas a nossa alma, o nosso espírito, a nossa consciência. Então, aqui a gente pensa, pondera coisas, e tudo que aprendemos é alojado em nossos corações e vai norteando a nossa vida no transcurso dos dias, dos meses e dos anos. Portanto, é um prazer estar aqui e nós te agradecemos muito em nome do Senhor Jesus Cristo, e pedimos a bênção para todos, cura divina, libertação, solução de problemas, tudo nós possamos alcançar pela fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sentamos. Irmãos, vocês sabem que a Bíblia é um livro de aparentes contradições. Vejam bem, eu disse aparentes contradições. O que quer dizer? Que parece, mas não é. Vocês sabem que a Bíblia não era um livro assim, encadernado, como nós temos hoje. Cada livro era um rolo, se tratando dos livros do Velho Testamento. E a palavra Bíblia vem do grego, biblos, que significa livros. Portanto, a Bíblia é uma
enciclopédia que contém nela os livros sagrados. 66, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Foram 44 homens, escritores, que escreveram em épocas diferentes, tempos diferentes, mas todos os livros se harmoniza formando um livro, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E se harmonizam porque os escritores foram apenas instrumentos para escrevê-lo. Mas a inspiração, o autor, foi Deus, o grande Espírito, atuando em cada um deles. Na segunda carta de São Pedro está escrito, no capítulo 1, versículos 20 e 21. Ele diz assim: nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque nenhuma delas foram escritas pela vontade do homem, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Na segunda carta, Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado em toda boa obra. E Paulo, a fechar, o autor da maioria das cartas do Novo Testamento, escritor, retificando, o apóstolo dos gentios, ele disse em Gálatas 1, versículos 11 e 12: mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Por isso que 1 Coríntios 14, 37, ele bate o martelo mesmo. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo é mandamento do Senhor. Então, muitas pessoas dizem que a Bíblia se contradiz, mas ela não se contradiz.
É claro que não vai dar tempo de analisar coisa por coisa. Mas vamos confrontar dois homens de Deus que aparentemente entram em contradição. Se for isolado o que eles escreveram. Vocês sabem que a Bíblia diz em Romanos 4, versículo 3, que Abraão foi justificado pela fé. O que é justificado pela fé? É seus pecados não ser imputados. É acontecer o que está escrito em Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que perdoa as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Isto quer dizer justificado, mais do que perdoado, porque Deus, além de perdoar, Ele esquece, está entendendo? O mal que você fez. Então diz que Abraão foi justificado pela fé. No versículo 5, tem algo que, sem revelação, partiríamos para o extremo. Está escrito assim: mas aquele que crê e não pratica, mas crê que Deus justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada por justiça. A pessoa, se você pega esse versículo, mas aquele que crê e não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então fica entendendo assim, que parece que basta você dizer eu tenho fé, não precisa praticar. Mas Mateus 7, 24, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqui em Tiago 1, 22, está escrito: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. O que Tiago está dizendo? Pratique a palavra. O que Jesus disse? Pratique a palavra. E Tiago, no capítulo 2, versículo 17 e 18, ele diz assim: assim também a fé,
sem as obras é morta. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. E eu lhe direi: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. As obras é a fé sendo expressada, materializada. Então, vejam bem, por que São Paulo chegou a dizer isso? Que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. E aquele que crê e não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé é imputada como justiça. Nem toda a vida de Abraão foi justificado só pela fé. Está entendendo? Então, quando lemos isso aqui, você tem que lembrar de como foi a vida de Abraão. Porque Abraão, ele praticou. Nós temos escrituras e a história da Bíblia. Gênesis é um livro da história da criação do mundo, escrito por Moisés. E lá em Gênesis 12, nós encontramos que Deus fala a Abrão ainda: sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão teve fé no que Deus disse e praticou. Hebreus 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Eu creio que quando Paulo fala em Hebreus 11 sobre a fé, ele fala pela experiência de Abraão. Está escrito assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Então quer dizer que quem tem fé espera. A Bíblia não enfatiza Abraão tendo paciência, ela enfatiza Jó. Mas Abraão teve paciência, porque ele esperou. Nós precisamos agir como Abraão, esperar. Nós esperamos muita coisa. Quando eu viajei com o pastor Luiz Mendes para Palmas, nós esperamos 5 horas no aeroporto de Campinas.
Bom, mesmo assim, foi mais rápido do que se fôssemos de carro. Mas você espera no banco, até quem paga consulta, o dinheiro, espera no consultório. Não é isso? Espera no ponto de ônibus. Só que as pessoas esperam murmurando, reclamando. Nós cristãos não devemos esperar nem no banco reclamando, nem lá no aeroporto reclamando, nem no ponto de ônibus reclamando. Está entendendo? Porque o cristão tem paciência. Aliás, devia ter paciência e ver que não adianta alvoroçar. Sabe? Não adianta. Um cristão lá em São Paulo, aquele trânsito de São Paulo, adianta ele reclamar, alvoroçar? Ele vai ficar com gastrite nervosa e não vai resolver coisa alguma. Então tem coisa que você não pode dar preço naquilo. Você só sofre. Agora Abraão, ele esperou, e é gostoso esperar, quando por detrás daquilo está alguém que prometeu e pode cumprir. Abraão, além de sair, ele creu. E a fé diária dele produzia paciência. Está entendendo? Naquele que havia prometido. Porque só espera quem tem paciência. Espera com gozo, sem murmuração. Então, Abraão esperou por 25 anos. Vocês pensam que aquele tempo o calendário era diferente do nosso? Que um ano era 3, 4 meses? Não era não. Era semelhante ao nosso. Abraão esperou por 25 longos anos. Mas ele fez como o salmista no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos, e pôs um hino na minha boca. Glória a Deus. Que hino foi esse? Hino de um vitorioso, hino de vitória. Aleluia. Glória a Deus. E Abraão não ficava reclamando com Deus, sabe? Nós temos que viver o hoje, bem vivido, com fé. Tem gente que não vive o hoje, aquela ansiedade louca, já vendo lá na frente, já sofrendo, porque o ansioso, ele não crê que vai acontecer.
Ele sofre. E muitas vezes é como aquela pessoa que vê uma coisa mexendo e acha que é um fantasma. E vai de ponta de pé morrendo de medo. Aquele medo se aproximando, aí quando vê, é alguma coisa que o vento está balançando, diz: quase morri de medo. E não era nada. Está entendendo? Não tenha medo do futuro. Creia conforme a oração do Pai Nosso. Jesus leva você a orar pensando no hoje, logo cedo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você pede uma bênção para aquele dia, para aquela hora. No entanto, o que mais perturbou Deus foi Abraão. Sabia? Ele ficava assim: ô Senhor, cadê o meu filho? Está demorando. Faz 5 anos que o Senhor já me prometeu. Faz 10 anos. Faz 15. Não. Mas ele perturbava Deus. Ele perturbava Deus num sentido: pela fé. A fé intima Deus operar. A fé dele dizia: estou esperando, eu creio que o Senhor vai me dar. E com isso ele não murmurava. Com isso ele dava glória a Deus. Todo dia, glória a Deus. Eu creio que Abraão orava. Logo cedo ele orava, pedia as bênçãos do dia. De tardezinha ele orava, à noite ele orava, agradecia pela bênção. E no coração dele, lá dentro ele dizia: eu serei pai. Eu terei um filho com Sara. Serei pai de muitas nações. Aleluia. Glória a Deus. E a fé dele era um alimento para ele. Quanto mais passava o tempo, a situação ficava pior. Mas Abraão cria. Romanos 4, do 19 ao 21. E não enfraqueceu na fé. E nem atentou para o seu próprio corpo, amortecido, porque ele era de quase 100 anos. E nem atentou para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Glória a Deus. Paulo não conheceu Abraão, mas Deus descortinou para ele a vida de Abraão. Dava glória a Deus. Estando não só certo, estar certo de Deus é bom. Nosso pai da fé, a referência na fé, Abraão, estava certíssimo, mais do que certo, de que aquele que tinha prometido era também poderoso para assim fazer. Um dia, Abraão assentado ali debaixo dos frondosos carvalhais de Manre, surgem no cenário
3 homens. E ele teve a revelação, o discernimento, que um deles era Deus. E 2 deles eram anjos e não Deus. Se fosse um trinitariano, um assembleiano, um da Deus é amor, um crente denominacional, visse os 3, já saía dizendo: eu vi as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Eu vi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas Abraão é um tipo da noiva, é um tipo da igreja que teve a fé restaurada na fé apostólica. E os apóstolos não creram em 3 pessoas distintas. Os apóstolos creram que Jesus Cristo era Deus, encarnação do Pai, era Deus conosco, aleluia, como também nós cremos. E Abraão teve um tempo com Deus ali, já pensou? Deus em uma teofania, Deus sendo visto, mais uma contradição aparente da Bíblia. Deus sendo visto, quando a Bíblia diz que ninguém viu Deus. Mas não é o nosso assunto. Então, Abraão comeu novilho assado. Aliás, Deus com Abraão. E Abraão não quis matar boi velho para Deus, não. Abraão quis dar carne mole para Deus. Coisa boa. Ele bebeu leite. Teve um banquete com Deus. E naquele banquete, você sabe, sempre quando Deus aparece, você sabe, é para trazer alguma coisa boa. Abraão tinha uma notícia boa. Sabe, Abraão, por esse tempo da vida, Sara terá um filho. A coitadinha da Sara, já desdentada, sabe, a carinha toda enrugada, 90 anos, fazendo os preparativos ali. Quem sabe Deus vai querer mais alguma coisa, né? E ela estava ali na cozinha, sabe, e lá no seu coraçãozinho, mostrando fraqueza, mostrando a igreja mais fraca do que o esposo, mas o esposo que é forte está nela, aleluia. A igreja é madeira de gofer, o esposo é o betume, a esposa é vaso de barro, o esposo é a excelência, aleluia. O esposo é o conteúdo. Glória a Deus. Se você crê, você se torna mais forte que a tua condição. A grandeza de um homem é essa: ser mais forte que a sua condição. E como você pode ser mais forte que a sua condição? Em Deus. Em Deus você pode. Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Filipenses 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque maior é aquele que está em vós, 1 João 4, versículo 4, do que aquele que está no mundo.
Aleluia. Em Hebreus 11, a partir do 32, São Paulo diz assim: o que mais direi? Faltar-me-ia tempo, contando de Gideão, de Sansão, de Baraque, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, escaparam do fio da espada, apagaram a força do fogo, fecharam as bocas dos leões, da fraqueza tiraram força, se esforçaram e puseram em fuga o exército dos estranhos. Sim. Como que da fraqueza tiraram força? E na verdade, nós só vamos tirar força da fraqueza mesmo. Porque Deus só escolheu quem é pequeno, pequeninos. Aleluia. Mateus 11, 25. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelaste aos pequeninos. É que Deus quer que você vença, mas que a força dele apareça. Para você dizer assim: graças a Deus, eu não era capaz, mas Deus me faz capaz. Aleluia. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta aos Coríntios 15, 57. E Sara, coitada, 90 anos de idade. Pensa bem, irmã Luísa, a irmã não chegou nos 90. E a irmã está sempre aí, oração daqui, oração dali, cumprindo a palavra na sua vida. Mas não importa, o crente não morre prematuramente. Aleluia, glória a Deus. O dia que um cristão vai, é porque Deus quis. Mas ele pode ter problema no coração, ele pode ter um montão de doença. Deus controla tudo isso como um cavaleiro controla o seu cavalo. Deus põe rédeas nos problemas. E às vezes uma pessoa até com saúde aparente, né? Não tem pressão alta, não tem dor nas costas, de repente, puf, vai embora. E o outro que vem ali com seu barquinho, parece que vai afundar, e não afunda, e anda para lá e para cá, ele vai até chegar, aleluia, no porto seguro. Glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus vivo que nós servimos, aleluia. Então Sara escutou aquilo, e por dentro ela riu, ela sorriu, ela não deu gargalhada. Sabe quando você sorri por dentro, dizendo assim: será? Será? Né? É muita coisa para mim. Ela disse assim: porventura teria eu deleite com o meu Senhor, sendo eu e ele já velhos? Sara já tinha cessado seus costumes, e mesmo quando era uma mulher normal, entre aspas, ela não pôde conceber. Mas Deus, que conversava com Abraão, disse: por que riu Sara? Há alguma coisa impossível para Deus? Por que
essa incredulidade? Por que essa falta de fé? Há alguma coisa impossível para Deus? Jesus disse em Lucas 18, 27, as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Lucas 1,37, falando da gravidez de Isabel, que era uma idosa, foi tão forte aquilo que Zacarias não creu, duvidou. Mas quando Deus quer fazer uma coisa, não adianta duvidar de Deus. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Faz para mostrar para incrédulos que Ele está acima da incredulidade. Ele é Deus. Aleluia. Um exemplo foi o dilúvio. Nunca teve um povo mais crente na terra do que aqueles que rejeitaram a mensagem de Noé no seu tempo oportuno. Eles foram crentes, mas crentes atrasados. Porque eles creram quando começou a chover. Eles acreditaram quando começou a chover. Mas não adiantava mais. Tinha que crer no dia da sua mensagem. Tinha que crer na hora. Aleluia. Crer sem ver. Acreditar na promessa. Atentar para as coisas invisíveis. Aleluia. Que está além do nosso olhar. Mas pela fé a gente crê. São reais. São verdadeiras. Aleluia. A fé espera, a fé olha para as coisas invisíveis. Glória a Deus. Por esse tempo da vida, Sara terá um filho. Gente, o que aconteceu com Sara não foi só um milagre aparente. Uma vez uma pessoa entrou e disse assim: prova para mim que Sara rejuvenesceu. Gente, só pode ser cego. Logo depois que Deus visitou Abraão, você vai seguindo, o rei Abimeleque se apaixonou por uma mulher de 90 anos de idade, só que ele não sabia que ela tinha 90 anos. Mesmo que Sara fosse a mulher mais bonita da terra, e a Bíblia diz que ela era, uma mulher linda, os 90 anos tiraria a beleza dela. Agora, um rei, gente, naqueles tempos, sabe que rei tinha harém de mulheres. Ele poderia ter quantas ele quisesse. E ele apanhou Sara, porque Abraão pensou: eu tenho que contar uma meia mentira, porque Sara era a irmã dele. Contou que Sara era a irmã dele, não era esposa. Porque o rei se apaixonou tanto por ela, que mataria Abraão para ficar com Sara. Como é que um rei ia se apaixonar por uma mulher de 90 anos? É que Sara ali está representando a noiva. Ela estava em Abraão, que representa a igreja. Aleluia. Glória a Deus. E nós teremos uma transformação também. A igreja sofrerá uma transformação de corpos. Glória a Deus. Os mortos ressuscitarão. E haverá um encontro dos vivos transformados e os mortos ressuscitados em corpos incorruptíveis. Aleluia. E nós vamos no rapto. Glória a Deus. Seremos arrebatados. Glória a Jesus. Primeira carta aos Tessalonicenses 4, a partir do versículo 14. Glória a Jesus. Aleluia.
ela foi transformada. O filho nasceu. E Abraão teve tempos maravilhosos com Isaque. Mas quando ele chega na adolescência, por volta de 14 anos de idade, Deus fala com ele. Gênesis 22. Você pode ir lá pelo versículo 11. Eu quero seu filho lá no monte de Moriá, sacrificado. Abraão foi. Mas Abraão era homem de fé, gente. Ele era de fé. Ele já chamou seus servos, arregimentou as mulas dele, pôs a lei em cima delas, pegou a tocha de fogo, o cutelo, chegando aos pés do monte, ele vai e diz para os seus servos: fiquem aqui, porque eu e Isaque vamos subir o monte, e tendo nós adorado a Deus, nós retornaremos, nós vamos voltar. Os servos poderiam dizer assim: eu não estou entendendo o que o nosso Senhor está falando. Ele disse que vai adorar. E Isaque, acostumado a adorar com o pai, ele notou que havia uma coisa diferente. Agora, veja bem como a igreja é mais fraquinha. Abraão não contou para Sara. Se contasse para Sara, queria sacrificar Isaque, a Sara ia intervir. Fala: não, você não vai matar ele não. Mas Abraão não contou para Sara. Abraão foi só ele e seus servos. Nós vamos adorar lá em cima, a gente volta. E Abraão, e eu não creio que Abraão, gente, subiu o monte. Me veio isso ontem pregando. Eu não creio que quando ele dizia cordeiro para si ele proverá, eu não creio que Abraão pensava naquele milagre. Sabia? Porque não dá nexo com a escritura. Eu creio que o cordeiro que Deus ia prover era Isaque mesmo. Está entendendo? Porque Isaque, ele tinha que aceitar aquilo. Ele tinha que deitar sobre o altar como cordeiro, sem resistir. E foi o que aconteceu. Isaque perguntava: pai, onde está o cordeiro? Porque eu vejo a lenha, o cutelo, o fogo. E Abraão dizia: filho, Deus para si cordeiro proverá. Porque eu creio assim, que Abraão ia sacrificar Isaque mesmo. Ele não estava pensando que Deus ia salvá-lo na hora H. Deus não fez um acordo com Abraão: você faz aquela encenação que eu vou te salvar na hora H. Não. Abraão subiu com convicção: eu vou sacrificar o meu filho, eu vou colocá-lo sobre o altar, eu vou amarrar ele não vai fazer nada, não vai resistir. Um verdadeiro cordeiro, um verdadeiro tipo de Cristo, que com a boca fechada, sem resistência, guiado pela pomba, foi para o Calvário, em obediência ao grande Espírito Deus. E nós também temos que ser cordeiros, obediente à pomba, que nos leva em toda a palavra. Aleluia, glória a Deus. Você às vezes diz: Senhor, se é a pomba, o Espírito Santo que me faz cordeiro, como é que eu vou obedecer toda a palavra, se eu não tenho o Espírito Santo? A fé faz o crente obedecer a palavra. O crente obedece pela fé a palavra de Deus. A fé
em Deus faz você ser um crente, que crê em toda a palavra, que pratica toda a palavra, e Deus te sela com o Espírito Santo. Obediência total à palavra nos dá direito ao Espírito Santo. Deus só dá o Espírito Santo para quem obedece a sua palavra. Abraão subiu. Por que eu digo, igreja, que Abraão não pensava que ia aparecer cordeiro? Porque em Hebreus 11, verso 17 e 18, está escrito que Abraão, vejam bem, não negou o seu único, sendo-lhe dito: em Isaque será tua descendência. Ele creu que até dos mortos Deus o ressuscitaria. Está entendendo? Era fogo de verdade que ele levou. Era uma faca pontiaguda de verdade que ele levou. Era um altar de verdade que ele fez. Está entendendo? Ele disse: eu mato Isaque, eu ponho fogo nele, a fumaça sobe, agrada a Deus, só que eu volto com Isaque de volta, porque quem prometeu já cumpriu a promessa da primeira etapa. Ele me deu o filho que eu esperei por 25 anos. Agora ele quer de volta, mas eu também o trarei ele de volta. Ele vai ressuscitar Isaque. A fé de Abraão é fé de ressurreição. Ela espera com paciência. Ela crê em toda a palavra de Deus. Aí entra Hebreus 4. Está entendendo? Levantou o cutelo. Ele pôs força no braço. Deus viu isso. Quando ele pôs força no braço para descer, o anjo bradou: Abraão! Ele disse: eis-me aqui. Não faças nada, não faças mal ao moço. Deus sabe que você o teme. Aleluia. Glória a Deus. Ele não precisou praticar. Está entendendo? Por quê? Porque Deus, ele é presciente. Está entendendo? Ele sabia que aquele altar ficaria cheio de sangue. Ele sabia que Isaque ia morrer mesmo. O pai estava determinado. O crente é determinado. Abraão era determinado. Filhos de Abraão são determinados. A vitória é minha. A bênção é minha. Deus cumpre com a sua promessa. Aleluia! Aí apareceu o cordeirinho. Está entendendo? Balindo, amarrado. Abraão pegou o cordeiro e pôs. E sacrificou. Aleluia. Então Paulo, quando ele fala que aquele que tem fé e crê e não pratica, mas é justificado, é porque Deus, antes daquele crente praticar, ele já é justificado. Está entendendo? Quando a fé é verdadeira, toda fé verdadeira, ela se torna em obras. Aleluia. Glória a Deus. Mas só Deus pode fazer isso. Porque a fé do irmão Alfredo eu não vejo. Vocês não veem a minha fé, mas Deus vê. Eu vejo a obra do irmão Alfredo. Eu vejo a obra da irmã Luísa. Eu vejo a obra dessas irmãs que deixam seus cabelos crescerem.
por fé na palavra de Deus. Eu vejo a obra delas por fé na palavra, vestindo vestes decentes. Aleluia! Pela fé, nós cremos que a ceia é com pão asmo. Então não adianta eu dar uma ceia com pão fermentado para esse povo, porque esse povo não come. Aleluia! Mas se eu dou uma ceia com pão sem fermento, pão asmo, o povo come, porque é pela fé. Eles crêem na palavra de Deus. Então a fé se transforma em obras. Obra é fé expressada. E nós cremos que Deus está aqui. Aleluia! Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não disse que Paulo falou em cima da vida de Abraão? Porque Abraão buscava, verso 9 e 10 de Hebreus 11, a cidade que tem fundamento, cujo artífice e construtor é Deus. Ele sabia pela fé, a fé dele provava que existia e existe uma cidade cujo artífice e construtor é Deus. Aleluia! A nossa fé prova que nesta noite Jesus Cristo está aqui. A nossa fé prova, aleluia, que há anjos no nosso meio aqui. Glória a Deus. A nossa fé prova. A gente ora, às vezes, alto, inspirado, coração compungido, mas não é porque Deus está lá em cima, e a oração tem que rasgar os céus. Não é isso não. É força de expressão. Jesus Cristo está aqui no nosso meio agora. Aleluia. Você pode falar baixinho que Ele escuta. Glória a Deus. Ele está andando no nosso meio. Ele prometeu estar no nosso meio. Onde estiver 2, 3 reunidos ali, estarei eu no meio de vós. Ele está aqui, seu poder está aqui, seus anjos estão aqui, a glória da Shekinah está aqui para abençoar a tua oração nesta noite. Somente creia. Glória a Deus. Aleluia. A obra foi o que Tiago disse, é o que o homem vê. A fé é o que Deus vê. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Inclina a sua cabeça. Se você quiser ajoelhar no altar, conforme você desejar. Aleluia. Enquanto eu lerei